Racers! Hoje eu tô aqui para solucionar todas as suas dúvidas sobre turbinas. Se você que está assistindo aqui quer ter um turbo no carro, ou se você tem um turbo no carro, você tem que assistir esse vídeo, porque você vai aprender coisas aqui de uma forma direta e objetiva que nunca ninguém te ensinou. Então, você se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, porque esse vídeo é muito maneiro e esse vídeo ele é necessário para solucionar suas dúvidas aí sobre turbos. Bom, Racers, vamos lá. Vamos começar do básico do básico do básico. Se você já sabe o básico aí sobre turbina, você avança pro minuto. Não, mentira, não avança não. Acompanha aqui porque é legal, a gente vai botar todo mundo na mesma página e a gente vai começar aqui nos princípios básicos do turbo e depois a gente vai para detalhes mais técnicos aí da coisa. Bom, Racers, turbo, Racers, tá? Bom, uma turbina nada mais é do que um dispositivo de aproveitamento de energia, tá? Bom, vocês lembram aí das aulas de física na escola, você sabe que a energia não se cria, a energia se transforma, como tudo na natureza, e com o turbo não é diferente. O motor a combustão interna, ele tem um deslocamento. O que é o deslocamento? Quando o pistão tá lá, vou pedir pro Maurício botar aqui, ó, pistãozinho subindo, pistãozinho descendo, pistãozinho subindo, pistãozinho descendo. Quando o motor tá lá com o pistão subindo e o pistão descendo, você gera um deslocamento de ar, tanto de admissão, tá? Que é o que provoca o vácuo, né? Que é o que faz o motor ser aspirado, certo? Porque o deslocamento para baixo do pistão tá aspirando o ar que vem de fora. Tanto o deslocamento para cima, quando você tem a combustão e a pressurização, né, da câmara, a combustão, você gera um deslocamento de gases, o pistão desce e esse gás sai pelo escapamento. Então o motor aspira e o motor sopra, tá? Ele aspira ar limpo e ele sopra gás de escape, beleza? Esse gás de escape em motores aspirados, ele só está indo lá para a atmosfera e você está desperdiçando essa energia. No caso dos motores turbo, o que acontece? Esse gás de escape, ele vai entrar por aqui, certo? Ele vai entrar aqui pelo que a gente chama de pé da turbina, tá? Então, ele vai entrar aqui pelo pé da turbina, ele vai girar esse caracolzinho que tem aqui dentro, tá? Que a gente chama aí de rotor quente ou de eixo. Vou explicar para vocês o porquê do eixo, tá? Rotor quente ou eixo. Por consequência, já que o nome já diz, é um eixo, né? Então esse rotor quente ele tá preso num eixo que ele vai girar esse rotor frio, certo? Depois que esse ar girou o rotor, ele vai sair por trás aqui pelo rotor quente e sair no escapamento, que nos carros mais modernos, o pessoal aí que é mais Nutelinha chama de downpipe, tá? Downpipe nada mais é do que o primeiro estágio aí do escapamento, que sai da turbina e desce para formar o restante do escape, tá? Essa caixa quente de turbina aqui, vamos lá então mais um nome, caixa quente, tá? É aonde esse rotor quente, né, o eixo, fica alojado. Tá vendo? Ele tem esse formatinho de caracol, porque o gás que entrou aqui pelo pé, ele vai fluir por essa caixa quente, girar esse rotor quente e sair aqui por trás. Aí vocês estão vendo que tem essa portinhola aqui. Essa portinhola aqui é conhecida como wastegate, tá? Vamos lá, wastegate, não é Westgate ou Vestgate, não, é wastegate. O waste, em inglês, aí, na tradução livre, é o lixo, tá? Então é o que você está jogando fora, tá? A wastegate é o quê? Ela é uma portinhola que você abre essa portinhola quando você tem a pressão que você deseja, quando você quer desacelerar o conjunto. Então vamos lá, o escapamento você está acelerando, o escapamento está aumentando o giro do rotor, esse ar está fluindo aqui pela parte fria, que a gente já vai falar dela. A hora que você chegou na pressão que você quer, você não quer mais acelerar o turbo. Você quer manter esse turbo na mesma aceleração, no boost, tá? Na pressão correta, e você vai começar a trabalhar isso
criando um desvio para o gás. A wastegate nada mais é do que um desvio para o gás. Então o gás, em vez de entrar aqui no caracol, ele vai sair por esse gate, por essa porta, tá? Então essa porta que joga o lixo para fora. No caso, o lixo é o excesso de pressão que você não quer. Por quê? Se você deixar a pressão rodando direto, o teu turbo vai gerar cada vez mais pressão e ela vai entrar em sobregiro, tá? Em o que chama aí de overspeed, mas é você girar o eixo mais rápido do que deve. Quem lembra aí do Velozes e Furiosos do Toretto lá em Cuba? Maurício vai botar aqui pra gente. Do Toretto lá em Cuba, que ele bota um araminho para travar a wastegate e vai até o motor explodir. Que ele até sai de ré e tal, que é meio duvidoso. Mas vamos lá. Quem lembra disso? É a mesma coisa. Se você trava, sela a wastegate, o teu turbo vai acelerar até explodir. Como você não quer isso no seu carro, você vai trabalhando aí com a wastegate, certo? Bom, depois, você tem dois tipos de wastegate. Você tem esse tipo de wastegate, que é a wastegate de carcaça integrada, tá? Carcaça integrada por quê? Ela é integrada na carcaça quente e ela trabalha com o atuador aqui na portinha. Ou as wastegates externas, tá? A wastegate externa, ela vai estar presa no coletor de escape. Então, antes do ar entrar aqui no pé da turbina, você vai encaixar uma wastegate aqui, que ela vai jogar esse ar para fora. Então, elas funcionam exatamente do mesmo princípio, tá? Elas usam do mesmo princípio, funcionam de formas um pouquinho diferentes, mas não é nem tão diferente assim. É mais a forma se você está integrada com ela na carcaça ou não está integrada na carcaça, tá? Depois, mais tarde, a gente vai falar de vantagens e desvantagens aí dos dois métodos. Beleza, a gente falou da parte quente, o nosso ar do escapamento foi reaproveitado aqui, ele está girando o eixo rapidinho e do outro lado, o que acontece? A gente tem a parte fria da turbina, certo? A parte fria, o que ela é? Ela é muito parecida com a parte quente, só que ao invés de você empurrar com o ar que está entrando, como você faz na parte fria, você vai puxar o ar de fora, tá? Então, lembra que eu falei do motor aspirado? O motor aspirado, ele aspira com o deslocamento do pistão, certo? Nesse caso, como o carro é turbo, ele vai aspirar pelo movimento do gás de escape que gerou aqui no eixo, tá? No rotor quente. Aí, esse rotor quente vai automaticamente girar aqui o rotor frio, beleza? Esse rotor frio vai puxar o ar de fora do carro e pressurizar ele nesse rotor e jogar lá para dentro do motor. O motor, ele admite o ar por um intervalo de tempo, tá? Então é o tempo que o pistão está deslocando para baixo, que ele gera aquele vácuo, né, que é o motor aspirado, a válvula está ali aberta uma determinada fração de tempo. Se nessa fração de tempo eu estou jogando ar com pressão lá para dentro, eu estou colocando mais ar dentro da câmara de combustão. Se eu estou botando mais ar, eu consigo botar mais combustível. Se eu boto mais ar e mais combustível, eu gero mais potência. Então, racers, isso daí é um turbo, tá? O turbo reaproveita o gás pela carcaça quente e puxa o gás e pressuriza o ar que vem da atmosfera. Ele puxa esse ar da atmosfera, pressuriza esse ar da atmosfera e empurra esse ar com pressão para dentro do motor. E te resulta em mais ar e, por consequência, mais potência no seu motor, tá? Bom, falamos aí da anatomia de um turbo, tá? Uma coisa muito curiosa, você tem dois tipos de turbina. A gente está falando aqui de uma turbina ball bearing, né? Uma turbina aí roletada. E essa turbina, ela tem dois tipos de refrigeração. Ela tem a refrigeração a água e a óleo, tá? A óleo, todas as turbinas têm, porque o óleo, além de lubrificar aqui o conjunto rotativo, que eu vou mostrar para vocês na sequência, ele também ajuda a refrigerar. No caso, essa turbina é uma turbina mais moderna, tá? Ela tem refrigeração também a água. Então, você vai ter água passando aqui na horizontal,
tá? E o óleo passando na vertical. Lembrando que independente da posição que você monta a turbina, isso sempre tem que ser feito dessa forma. O óleo tem que descer na vertical e sair pela gravidade também na vertical, lá embaixo, e a água vai entrar sempre de um lado e sair pelo outro lado, beleza? Bom, então aqui falamos de funcionamento básico da turbina. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um conjunto rotativo para ilustrar melhor aquilo que a gente estava falando, que estava acontecendo aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o eixo, tá? É o rotor quente, que é chamado de eixo, já vou explicar para vocês. E aqui o rotor frio, que normalmente o pessoal chama de rotor, tá? Vamos lá, por que que o rotor quente é chamado de eixo? Porque o eixo que liga o rotor quente com o rotor frio, ele é uma peça única com o rotor quente. Então, você vai, se você observar, o rotor quente ele vem junto, ele é feito junto com o eixo, ele é uma peça só, tá? Então, o pessoal aí chama comumente o rotor quente de eixo porque ele é uma peça só. E aqui na frente você tem o rotor frio, que ele é encaixado com uma porca, tá? Então ele é travado e fechado. Esse conjunto, ele é um conjunto com balanceamento de precisão. Sabe quando você balanceia lá o pneu do seu carro? Você bota o pneu para rodar e tá vendo se o pneu tem alguma variação e aí você insere um pouquinho mais de peso de um lado para fazer esse pneu balancear, tá? Balancear é o quê? É ele rodar perfeito. Se o conjunto está desbalanceado, ele roda desequilibrado, tá? Então, o balanceamento do turbo tem que ser perfeito. Por quê? Um turbo trabalha em altíssimas rotações. Então, é muito normal aí um turbo trabalhar em rotações acima de 100.000 RPM. Então, pensa que o teu carro aí trabalha a 6.000, 7.000 RPM, um turbo trabalha a 100.000 RPM, tá? Ele precisa de muita rotação para poder fazer a compressão do ar da forma eficiente para você jogar o ar lá dentro do motor naquela fração de tempo que a gente falou, tá? Então aqui a gente tem o eixo e a gente tem o rotor, tá? Nesse caso aqui, ele é um rotor que a gente fala que é um rotor billet, tá? Porque ele é feito de um tarugo, né? De um billet, de um tarugo de alumínio, tá? Então ele é um rotor que já tem formas mais complexas, ele também é mais... Você consegue atingir rotações maiores com esse rotor, porque ele é mais estável ao invés dos rotores fundidos, tá? Que são os rotores mais comuns aí no mercado, são os rotores fundidos. O rotor billet é um rotor mais chique, tá? E te permite ter uma performance melhor aí com a turbina, tá? Vamos lá. Olhando aí o conjunto rotativo, a gente tem as duas coisas mais importantes para você comprar um turbo, tá? Que são as medidas desse turbo. Quando você pega um turbo, o pessoal fala, eu tenho uma turbina .50, eu tenho uma turbina .70. Gente, isso daí não serve na prática para absolutamente nada. Esse .50, .70, isso é uma medida de AR. Eu já vou falar para vocês, explicar direitinho com as carcaças aqui o que é o AR, tá? Mas a medida mais importante que você tem é o tamanho do rotor, tá? Tanto o rotor quente quanto o rotor frio. E existem duas medidas principais aí no rotor, tá? Essas medidas são conhecidas como indulser e exdulser. Tá? O que é o indulser e o exdulser? Indulser é por onde o ar entra, exdulser é por onde o ar sai. Tá? Tanto o rotor quente quanto o rotor frio, eles têm indulser e exdulser. Só que esse nome é curioso porque ele muda. Tá? Por quê? O ar está entrando por ordens diferentes, certo? Então, você tem o indulser da carcaça quente. Tá, o ar está vindo pelo meio da carcaça, então o indulser da carcaça quente é a medida aqui, de dentro da carcaça. E o exdulser do rotor quente, ele é aqui a medida da saída. Então, aqui é indulser, aqui é exdulser. No caso do rotor frio, é invertido, porque o ar está entrando pela frente e saindo por trás. Então, aqui é o indulser e aqui é o exdulser.
Tá claro, racers? Então vamos lá. Vindo daqui para lá, X-Dulcer, Indulcer. Daqui para lá, Indulcer, X-Dulcer, tá? Para que você precisa dessa medida? Você precisa dessa medida para saber o tamanho de verdade do turbo e não da caixa quente. As medidas que mais importam aqui dos rotores são o Indulcer do rotor frio e o X-Dulcer do rotor quente. Essas são as medidas que mais importam porque são as medidas limitantes do turbo, tá? Então aqui, por exemplo, nesse caso, a gente está falando de um turbo que tem um Indulcer na carcaça fria de 57 milímetros, tá? E um X-Dulcer no rotor quente de 62 milímetros. Então, esse é um turbo 57-62, tá? Então, essas medidas são as medidas mais importantes, porque elas vão, na prática, te falar como esse turbo vai funcionar. Então, como esse turbo vai puxar, usar o ar do escapamento, então qual que é o tamanho desse rotor. Então, ele vai mandar de acordo com o escape que você tem, com o tamanho do seu motor. Então, quanto maior o motor, maior aí o rotor quente, o eixo que você deve utilizar. Por quê? Se eu usar um rotor menor, esse turbo vai pegar mais rápido, tá? Um rotor quente menor, esse turbo vai pegar mais rápido. O turbo vai entrar antes. Só que ele vai entrar antes e ele vai morrer antes. E se for muito pequeno, você vai acabar criando uma contrapressão muito grande dentro do seu cabeçote. Então pode acabar aí aumentando a temperatura do seu cabeçote, trazendo danos para o seu cabeçote. Então esse dimensionamento é muito importante. E, da mesma forma, o rotor frio, tá? Se você tem um rotor frio pequeno, ele vai empurrar menos ar para dentro do seu motor. Se você tem um rotor frio muito grande, ele vai empurrar mais ar. Por consequência, um rotor menor tem uma inércia menor, então ele vai acelerar mais rápido. Um rotor maior tem uma inércia maior, então ele vai acelerar mais devagar, beleza? Bom, tá claro aí a questão de eixo, né, rotor quente e de rotor frio, beleza? Bom, qualquer dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários que eu respondo aí todos eles e vai ser um prazer conversar com vocês. Bom, vamos lá. Vamos explicar aí o que é o tão falado AR, tá? O AR, ele obviamente é uma medida importante, tá? Eu brinquei aí falando, que não serve para nada, não. Ele é uma medida importante, mas ele é muito menos importante do que as medidas dos rotores. E é uma coisa que me preocupa porque geralmente as pessoas não sabem qual é o tamanho da sua turbina, mas elas sabem, minha turbina é uma 0,50, 0,70, assim por diante. No caso, isso é uma medida relativa. Então você pode ter uma turbina pequena, 0,60, como você pode ter uma turbina grande, 0,60. Por exemplo, essa turbina aqui, ela é uma 2867. É uma turbina bem menor do que essa daqui, que é uma caixa fria de GT4202. Mas se você for olhar, o AR das duas são 0,60. Então faz sentido você falar que a sua turbina é uma 0,60? Que aqui é uma 0,60 e aqui é uma 0,60. Então não faz sentido você usar o AR para falar tamanho de turbina, tá? Vamos lá, o que é o AR? O AR é uma medida, imagina a gente cortar aqui essa caixa bem no meio, certo? Bem no centro aqui da caixa. Essa parte de baixo aqui, por onde o ar flui, tá? Então o ar, ele tá entrando por aqui, ok? Ele tá entrando por aqui, ele tá passando pelo rotor e ele tá pressurizando aqui dentro, tá? E vai ser jogado para dentro do motor. O AR, ele é uma razão aqui, ó. Você traçando essa linha aqui no centro, bem do centro aqui da área desse segmento aqui da caixa fria, com o centro do rotor, né? Do rotor frio da turbina. Então, ó, o raio daqui até aqui embaixo com essa área. Ele é essa proporção. Então, por exemplo, quando você tem uma área aqui mais grossa, você tem uma área maior aqui em relação ao raio, você vai ter um AR maior. Então, uma turbina 0,70 só quer dizer que essa proporção aqui de baixo, ela é maior
em relação ao raio da sua turbina. Como ela é uma proporção, você pode ter turbinas completamente diferentes com a mesma razão de 0,60. No caso aqui da 42 para GTX 28 ali do lado. Então, isso vai ser importante para quê? Ele vai ser importante muito para calcular o dimensionamento da sua pressurização, como essa turbina vai encher, a forma como essa turbina vai encher, mas muito menos importante para você entender como dimensionar todo o sistema. Então, para qual motor é correto? Você não pode botar essa turbina no motor 4 litros, por exemplo, porque ela tem um eixo e um rotor pequenos. Agora, essa turbina é uma turbina feita para motores maiores, porque ela é uma turbina maior, eixo e rotor maiores. Então, ela é uma turbina que pode ser utilizada em motores maiores. E o AR não tem a ver com o dimensionamento do motor, mas com a forma como essa turbina vai pegar o ar quente, né? No caso, tanto pela caixa quente, e vai jogar o ar pela caixa fria. Tá? Então, o AR é muito importante para esse dimensionamento, tá? De como a turbina vai responder, mas muito menos importante para você escolher qual turbina que vai aí no seu projeto, tá? Bom, a gente já está falando de AR, então vou pegar emprestado aqui essa caixa quente para falar para vocês também um pouquinho do AR, tá? Da mesma forma, o AR da caixa fria é o AR da caixa quente, eles medem da mesma forma. Então, você está falando dessa seção de área aqui de baixo em relação ao raio aí, na verdade, no raio do eixo e não do rotor frio, porque a gente está falando aí da caixa quente, ok? A caixa quente, no caso aqui, a gente está falando de uma turbina com AR101. Na caixa quente, é muito mais fácil da gente ter essa utilização do AR, porque dentro do mesmo modelo de turbina, né, de uma família de turbina, a gente pode ter diversas caixas quentes que a gente pode utilizar. E aí sim, de acordo com o tamanho do seu motor. Então, por exemplo, a gente utilizar uma turbina menor em um motor maior é possível, desde que você use uma caixa quente com AR maior. Então, por exemplo, eu vou botar num carro de 3 litros, 3.2 litros, por exemplo, uma turbina da família 35 da Garrett, por exemplo. Tá? Eu devo utilizar uma caixa quente com AR101 ou 106 tal. Ela vai demorar mais ela demoraria mais para entrar, né, para pegar da turbina, só que em compensação eu tenho deslocamento para isso, é um motor maior, certo? Aí quando a gente está trabalhando no motor 2.0, por exemplo, ou 2.2 ou 2.5, você vai ter que trabalhar você pode trabalhar com a mesma turbina, tá? Para chegar no mesmo nível de potência, só que você vai ter que trabalhar com uma caixa quente menor, uma caixa quente 082, com R082, 063, por exemplo, para ter uma pegada mais de baixa. Por quê? Porque o teu motor empurra menos ar. Então, o motor 2.5 para o motor 3.0, você tem aí 0.5 de diferença. É uma diferença grande de deslocamento do motor. Então, você vai poder trabalhar com uma caixa quente menor. Sempre partindo desse princípio. Se você quer um motor com mais pegada de baixa, você vai poder optar por caixas quentes menores. Sempre que você vai querer um motor com uma pegada mais de alta, você vai trabalhar com caixas quentes mais de alta. E sempre respeitando os limites do seu cabeçote e os limites de deslocamento do seu motor, para fazer a escolha aí correta da caixa quente, tá? Vou aproveitar que a gente ainda está aqui com as caixas frias e quentes na mão, eu vou tirar aí um mito que o pessoal fala, tá? Porque a minha turbina é híbrida. Assim, híbrido para mim é algo que utiliza duas tecnologias. Então, se você tiver uma turbina como o Z-Turbo, né, o turbo da Fórmula 1, tá? Que é um turbo que tem um motor elétrico acoplado aqui no conjunto rotativo. Então, ela liga o motor elétrico e depois o gás de escapamento empurra, aí ela passa a ser tocada pelo gás de escapamento. Isso é uma turbina híbrida. O que o pessoal fala que é turbina híbrida é uma jogadinha de marketing aí muito malandra, que nada mais é do que você pegar um conjunto rotativo pequeno, certo? E trocar
o rotor frio, por exemplo, dessa turbina por um rotor maior. E aí que começam muitos problemas, tá? Tanto frio quanto quente. Às vezes o pessoal também troca o eixo, bota um eixo maior num conjunto rotativo porque é um carro original, enfim. Qual que é o problema? O conjunto rotativo, ele foi desenhado pelo fabricante para trabalhar com esse tamanho de rotor e com esse tamanho de eixo. Às vezes, dentro de uma mesma família, vou falar de novo da família 35 da Garrett, você tem turbina até com 3 tamanhos de rotor diferentes, mas elas foram projetadas para isso, tá? Além disso, o problema maior não é nem só esse, tá? O conjunto rotativo muitas vezes até aguenta você ter uma troca um pouquinho maior, um pouquinho menor, isso aí até é ok. O problema maior é o seguinte, vamos lá. Quando você troca o rotor, por exemplo, da turbina, esse rotor ele foi desenhado para encaixar perfeitamente aqui na caixa quente, na caixa fria, tá? Ou na caixa quente no caso do eixo, tá? Se você for ver, ele tem uma usinagem super de precisão e ele é feito de acordo com o desenho do rotor. Então o rotor trabalha aqui numa interferência mínima, uma interferência super pequenininha para conseguir gerar o máximo de compressão possível. Por quê? Se você trabalha com muita folga entre o rotor e a caixa fria, você não consegue gerar a compressão do mesmo jeito, porque essa pressão escapa, ela vai para fora. Tá? E aí, o que a galera acaba fazendo? É uma caixa original, né? Sei lá, um THP, ou um Golf, ou um Subaru. Pessoal, pega uma caixa fria original, tá? E aí, eles vão lá e usinam essa caixa fria para aumentar o tamanho do rotor, beleza? Para você poder acoplar o outro rotor aí. Até aí, tudo bem. Qual que é o problema? O problema é que toda a caixa fria foi dimensionada para um rotor menor, não foi dimensionada para esse rotor maior. Então, o que acontece? Você vai botando um rotor maior aqui dentro, você vai criando um fluxo do ar maior para passar por um AR, na verdade, aí da importância do AR, por um AR menor. Entendeu? Porque você está mantendo o mesmo AR, o mesmo dimensionamento de caixa fria, só que com um rotor maior. Aí o que acaba acontecendo? Você acaba gerando um estresse maior nessa turbina. Essa turbina ela acaba entrando em overspeed, né? Em a rotação acima do que ela foi projetada mais rápido e, por consequência, você acaba tendo uma quebra do turbo. Por isso que é super comum o pessoal, turbina híbrida, não sei o que, não durou nada, durou muito pouco, quebrou rápido. Quebrou rápido porque em 99% das vezes não foi feito um estudo para entender se aquele rotor é compatível com a caixa quente original ou se é grande o suficiente para a caixa quente original. Se a caixa quente original tem tamanho suficiente, tem área aqui embaixo, né, o A do AR, tem área suficiente para fazer esse fluxo da forma correta e te dar a performance que você precisa. Então, muitas vezes o pessoal aí acaba se iludindo, porque vai ter vou ter uma potência maior, mas está indo por um caminho completamente errado, tá? E também, por outro lado, acaba acontecendo esse mesmo tipo de problema com a caixa quente. Muitas vezes o pessoal fala, não, mas eu troquei todo o supercore, né? O supercore é o quê? É o conjunto rotativo mais a caixa fria. Eu troquei todo o supercore e adaptei na caixa quente do meu carro. Da mesma forma, acaba acontecendo. É um pouco mais tranquilo nesse sentido, porque muitas vezes as caixas quentes acabam tendo um AR já um pouco maior e tudo mais, você acaba tendo um pouquinho mais de tolerância, mas quando você dá um pulo muito grande, às vezes o pessoal pega aí turbinas que tem o dobro do tamanho da turbina que ele tinha originalmente no carro, né? Pega um supercore com o dobro do tamanho e abre lá de um eixo 50 para um eixo 62, por exemplo. A parede da caixa quente fica super pequena, essa caixa quente acaba entrando em turbulência, vai gerar uma baita de uma contrapressão, porque ela está com um AR pequeno, e aí a turbina também acaba explodindo, esse supercore
acaba explodindo. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande com esse tipo de adaptação aí, que o pessoal malandramente chamou aí de turbinas híbridas, porque de híbrido ela não tem nada e ela pode ser extremamente danosa aí para o seu projeto. Muito melhor você fazer um coletor de admissão diferente, fazer um coletor de escape diferente e trabalhar com uma turbina dimensionada para o tamanho de eixo e de rotor que você precisa aí no seu projeto, para o novo objetivo que você tem aí no seu projeto, beleza? Bom, a gente falou aí de caixa quente valvulada, né, que é a caixa quente com wastegate. A gente deu aí como exemplo também agora essa outra caixa quente. Essa caixa quente é uma caixa quente free float, que a gente fala, né, de fluxo livre, que é para ser usada com as wastegates externas, né? Falamos aí de caixa fria, falamos de dimensionamento de caixa fria, falamos de AR, falamos de medida de rotor, medida de eixo. Acho que a gente conseguiu aí cobrir bastante dúvidas de todo mundo a respeito de dimensionamento aí de turbina, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um link bem legal, que a gente falou bastante disso, eu e o Neto, aqui, quando eu fui escolher a turbina para o projeto da BMW. É um vídeo bem antiguinho, mas é um vídeo bem legal aí para vocês acompanharem, então clica aqui nesse vídeo, que é bem maneiro, tá? E, Racers, se você tiver qualquer dúvida de como comprar a sua turbina, que turbina você precisa, cara, manda um e-mail pra gente, manda um e-mail no contato@metalhorse.com.br. A gente é distribuidor da Garrett no Brasil, a gente trabalha com toda a linha da Garrett, tem uma variedade de turbinas muito grande e principalmente a gente tem bom senso para saber indicar para vocês a melhor turbina em relação ao seu projeto. Muitas vezes o teu preparador pode entrar em contato com a gente também e a gente ajuda você a escolher essa turbina. A Garrett também tem um aplicativo que é bem legal. Eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo o link para esse aplicativo da Garrett. Você faz um cadastro super simples lá e você tem também, você vai entrar com as informações do seu carro e vai ter aí uma gama de turbinas que vão te atender. Às vezes eles têm algumas limitações aí do que eles podem indicar, do que não podem. Então, vê lá o aplicativo, na dúvida chama aqui a gente, que a gente vai ter sempre o maior prazer em indicar aí a turbina mais certinha para o que você precisa no seu projeto. Beleza, Racers? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar para vocês 3 vídeos que a gente fala de algumas famílias de turbina e compara as famílias, tá? Então, a gente fala aqui de turbina GT e GTX, as diferenças. A gente fala aqui das turbinas também APL, que são uma linha mais antiga de turbina. A gente fala aqui também da linha GBC, que é uma linha lançamento da Garrett, que é uma turbina de mancal, mas é uma turbina de performance. Então aí vocês vão aprender um pouquinho mais aí sobre turbinas, beleza? Vou ficando por aqui, não esquece aí de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais Metal Horse Brasil, no Instagram e no Facebook, beleza? Valeu!